Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 335 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que finalmente conseguiu ler um livro da Agatha Christie. Aê! Eu falei pra vocês que eu não terminei de ler, gente, mas eu tô lendo. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Ricardo Alexandre, que não leu, pasmem. Não leu, ele tem um monte de livro na casa dele, mas ele não leu A Cabana de William P. Young. Olha porque só, ele tem denúncia. medo de gostar. Ele tem medo de gostar do livro. Perigo esse livro, gente. E ele tem um livro, gente, com a capa do filme. Mas... Olá, eu sou o Ricardo Alexandre e do meu lado tá Cacau Marques, que está muito acima da média de 2,54 livros da população brasileira por ano. Pô, a média é essa, é? Pois é. Olha, não tava sabendo, não. Conta Gibis da gente, Mônica. mas por ano? Não 2,5 conta. por ano? É, exatamente. Por ano. Meu E olha que Deus, ainda o é povo... muito baixo isso. Isso aí tá contando os livros dos youtubers, É. da Kéfera, do... E não tá contando quem mentiu, né? eu vou mentir, vou jogar um número bem alto. 2. E eu sou o Cacau Marques, estou aqui com o Paulinho, que é um grande leitor. Entenda como você quiser. Muito bom. E ele também poderia fazer um livro, né? Que tal? Boa ideia. Não é? Vamos escrever um livro, pessoas? Opa! E nós estamos aqui em mais um programa comemorativo especial dos 20 anos de Irmãos.com. E estamos aqui para falar de livros, para falar de literatura, para falar de uma coisa que nós somos apaixonados. E mais do que isso, Mais do que isso, muito mais do que isso. para lançar oficialmente a campanha de financiamento coletivo do nosso primeiro livro! Sim, gente, vai ser o primeiro livro que lá no cantinho embaixo, acho que é embaixo, né, amor? É. Vai ter o logo de Irmãos.com. É porque é embaixo que ficam os logos, né? Nesse caso vai ser. E nós estamos lançando o livro 100 livros que todo cristão deve ler, que é uma pesquisa gigantesca que estamos fazendo há alguns anos. Você vai conhecer detalhes desse projeto aqui nesse programa, a gente vai contando no decorrer do programa. E a gente vai falar sobre livros também, porque, como eu disse, é uma coisa pela qual nós somos apaixonados, além de filmes e séries, a gente ainda gosta de ler, né? Ainda a gente arruma um tempinho pra isso, ou tenta arrumar. A gente vai discutir a realidade que a gente vive no Brasil com relação à leitura, na igreja, como o que acontece na igreja é um reflexo da falta de leitura ou da maneira como as pessoas têm tido acesso aos livros. A gente vai falar sobre tudo isso nesse programa super especial do podcast Irmãos.com. Eu tô curiosa com esse dado de 2,54 aí, porque como pode ser 2,54 livros? Você leu tipo 2 e mais a metade de outro? É assim que funcionam as estatísticas. É isso mesmo. É bem estatística, eu pensei. Mas é super normal você não terminar um livro, né, gente? Aliás, dica do C.S. Lewis, né? Ele fala isso no Cristianismo Puro e Simples, que se você não gostar do livro, você abandona. Não tem que ler até o fim, não. É a única coisa desse livro que eu levei à risca. O que ficou... O que ficou gravado. Então, gente, vocês devem já ter visto nas redes sociais, nós estamos divulgando o nosso primeiro livro. Lançamos o financiamento coletivo, o crowdfunding, pelo Catarse, que é o maior site de financiamento coletivo do Brasil. E a gente conta muito com a participação de vocês, nossos ouvintes, para fazerem esse projeto ser viável, ele se pagar e ele acontecer da forma com que a gente espera. Eu tava muito tenso quando a gente tava para lançar esse financiamento, exatamente por pensar que é um projeto tão grande, faz tanto tempo que a gente tá trabalhando nele, né? E pensar que, assim, e se ele não der certo, né? E se, A nossa fé na raça humana vai ser abalada. Né? Verdade. Eu nunca tinha lançado um financiamento coletivo, a gente nunca lançou, né? A gente vê muita gente lançando e fica pensando, né? Será que vai dar certo mesmo? Será que as pessoas vão comprar essa ideia? A gente começou a ficar triste quando a gente viu os gráficos das pessoas que não atingiu a meta, né? E se eu, né, de repente vou ser uma das que não vão eu vou entrar pra essa Mas estatística. não, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. Porque, assim, esse é um projeto muito caro
caro pra nós, no sentido de que ele é muito valioso. A gente tem entendido a importância dele, porque a gente poderia fazer isso, da gente lançar né, os livros que você deveria ler antes de morrer, ou mesmo porque não tem como ler depois. Bucket list, né? Ou um BuzzFeed, da nossa opinião dos livros. Mas a gente resolveu reunir a opinião de muitas pessoas, boas leitoras, que estão ajudando a gente a compilar essa lista dos 100 livros que não podem faltar na sua carreira de vida, né? Ou que não podem faltar no seu currículo. E nós estamos aqui com o nosso jornalista favorito, Ricardo Alexandre, que vai contar um pouco sobre esse sonho, de onde nasceu essa história maluca de Muito obrigado, Adri, por ter banquei o Cid Moreira, né? Como jornalista favorito. E olha que o Paulinho conheceu o Cid Moreira. Tem isso. E ele falou, olá, pessoa. Cara, esse projeto, na verdade, ele surgiu como uma reportagem de capa para a revista Impacto, que foi uma revista que eu tive o prazer de dirigir por 1 ano, numa tentativa de reformular o projeto editorial deles. E de fato, a gente reformulou, deu um revamp ali na revista, e a ideia era que quando chegasse no fim do ano, na edição de dezembro, a gente começou ali pelo começo do ano, mas já estava planejando que a edição de dezembro fosse uma edição bombástica para realmente marcar essa mudança especial e tal. Editorial, e a minha proposta é que a gente fizesse uma eleição, né? Revistas têm um pouco essa tradição das eleições, né? Ainda mais para quem veio de jornalismo cultural, como eu, toda hora tem os 100 filmes, 100 discos, ou tem um infográfico bem músicas, bonitinho disso. Né? Mas isso hoje, com a internet, com o BuzzFeed, orcutizou bem, né, cara? Orcutizou. Vamos admitir que bagunçou geral. Mas, por exemplo, se você pegar revistas assim mais dos anos 90, que foi ali quando eu comecei, como, sei lá, Mojo, por exemplo, eles têm os maiores singles de todos os tempos. Os caras faziam um corpo de jurados com 200, o Paul McCartney votava, o Brian Wilson votava, produtores, né? Quando eu dirigi a revista Monet, que é a revista de TV a cabo ali da Editora Globo, a gente fez uma eleição com as 100 melhores séries de todos os tempos. E também eu montei um corpo ali gigante de séries de TV. Quem ganhou de melhor série de todos os tempos, você lembra? Dallas. É a maior, né? Pelo menos. Foi Friends? Eu acho que foi Friends, embora eu tenha feito um lobby gigantesco pra que desse Twin Peaks, cara. Eu acho que foi Friends ou Sopranos, que época não que foi lembro. Isso foi 2006, eu acho. Em que lugar ficou a escolinha do professor Raimundo? Malhação, né? Nossa. Mas aí na Bis, por exemplo, eu fiz ali as 100 melhores capas de discos de todos os tempos. Então, eu chamei publicitários pra votar, artistas plásticos, sabe? Foi sempre assim. Então eu falei, eu quero fazer eu sou crente, essa capa. Né? Aí você pensou também. Não. Eu confesso que eu nunca pensei nesses termos. Mas enfim, aí quando eu falei, vamos fazer essa matéria de capa em dezembro, a gente começa a reunir um mega time de autoridade, pastores, líderes, artistas, cantores, professores, teólogos, e a gente convida esses caras para votar nos seus livros mais importantes, os livros mais importantes da sua caminhada, que eles pudessem sugerir para as pessoas que estivessem seguindo-os, né? E eu comecei a fazer. Então foi ali, acho que 2014, começou esse projeto. Então eu pedi para muita gente votar, as pessoas começaram a votar, era uma revista pequena ainda, assim, então confesso que, né, a repercussão foi menor até do que eu imaginava ali inicialmente, só que a revista não chegou até dezembro. A revista acabou antes. E eu fiquei com um monte de votos na mão. Eu tinha votado na época. Paulinho De Gasperi ele tinha votado. Olha só, que você vê que é só top. Só renome, né? Só top rooftop. Bem isso. E aí eu fiquei com aqueles votos da mão e falei, cara, tá muito legal. Muita gente bacana. O Dr. Russell Shedd votou. O Shedd votou, gente. Olha que fofo. Entendeu? E aí eu falei, cara, eu vou dar um jeito de publicar. E aí a gente começou a pensar em como viabilizar esse projeto, e como todo projeto paralelo tinha grandes momentos de, não vai rolar. Aí eu desistia, e aí voltava e tudo. E até que eu cheguei na ideia de fazer um livro. Eu falei, cara, eu acho que isso pode ser um livro muito bacana, né? E aí, conversando com algumas pessoas, conversando com algumas editoras, ficou claro que esse livro não poderia ser lançado por uma editora, né? Você até tentou, né? Você tentou então, conversar com editoras. Eu tive algumas conversas com algumas editoras, mas ficou claro ali que rolaria um embaraço ético se o livro fosse lançado por qualquer editora que fosse. A menos que fosse o primeiro livro de uma editora, né? Exatamente. Isso é um baita pé na porta, né, cara? Nossa, cara.
Cara. Porque aí o que acontece? O cara fala assim, mas a editora concorrente tem mais livro que a minha e eu tô apostando nisso. Ou uma conversa que eventualmente poderia ser até pior do que essa. Não tem como, né? Dar uma mandrakeada aí, sei lá, não sei o quê. E eu falei, cara, não pode estar nem... Não precisa ser os primeiros, né? Entendeu? Você não precisa mudar os votos de ninguém. Só bota uma galerinha que eu conheço votando. Bota meu tio, minha mãe, meu vizinho. Tudo meu sobrenome na lista, né? A gente fez até essa piada no vídeo, né, do Catarse, que a gente fala assim, não ia ficar bem ter uma editora, sair por uma mesma editora que tem um monte de livros na lista. Cacau, você acreditou na piada? Assim, você sentiu que foi roteirizada ou você acha que foi do momento mesmo? Assim? Não, achei muito natural. Muito natural, obrigado. Eu reassisti esse vídeo várias vezes. Aí eu ficava olhando pra minha reação, assim, quando eu dava a deixa pro Ricardo fazer a piada, assim, eu fiquei olhando pra minha cara assim, tipo, vai, Ricardo, acerta. O timing é tudo no humor. Lembra que a gente combinou? Mas aí o que aconteceu foi isso. Não iria ficar bem ter um monte de livros da editora X e ia ficar pior ainda se fosse pra uma editora que não tinha nenhum livro ali na lista. Então, a gente se viu num impasse ali sobre a maneira de lançar esse livro, mas ao mesmo tempo surgiu essa ideia que aparentemente está sendo super feliz, né? Pelos primeiros repercussões. Aparentemente é bonitinho, né? A gente fica nessa expectativa, né? Mas pelos primeiros sinais aí tá bonito, tá gostoso, né? Que é o financiamento coletivo no Catarse, que tá super legal. Aí o Ricardo veio falar com a gente, né, amor? A gente já tava acompanhando. Por que não, irmãos.com, né? Inclusive, assim, nesse meio tempo eu ficava perguntando, Ricardo, é aquele livro, é aquela revista lá, o que aconteceu? Ele falou, a revista morreu, mas a gente tá pensando em fazer um livro e tal, né? Aí ele chegou com a ideia, e se a gente lançar isso por irmãos.com? Eu falei, cara... Você tá maluco, né? Bate aquele medinho, assim, né? De ousar, assim. Será que a gente, né, arrisca uma coisa dessa? Um livro, né? Um negócio sério, né? De não é uma lista só de 100 não livros. É um post no irmãos.com, né? A gente vai precisar financiar isso aí. Envolve grana, né? Mas a gente curtiu demais. A gente já curtia demais a ideia. A gente falou, não, vamos junto. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos atrás dos meios. A gente começou a pesquisar sobre financiamento coletivo. Muito. A gente chamou gente pra ajudar nas pesquisas, né? Porque a pesquisa é um negócio maçante. Você entrar em contato... Se a gente conseguiu aí 100 e poucas pessoas... A gente entrou em contato com 3 vezes mais do que isso de pessoas para conseguir a opinião delas, né? E a pessoa sentar e escolher 10 livros é complicado para ela também, né? E a gente pediu para colocar em ordem de importância ainda. Aí a pessoa falava assim, nossa, tem que colocar em ordem. Né? Não, e é bacana explicar pro ouvinte que, assim, tem uma pré que é cansativa, que é olha, vamos votar. Mas tá na hora, vamos escolher quem são as pessoas que a gente vai pedir o voto também. Porque, pessoas... assim, a gente pediu para pessoas que, assim, que a gente considera influentes. Né? Exatamente, são pessoas representativas do que é a boa igreja cristã brasileira. E aí tem um trabalho de produção mesmo, que é a redação. Imagina você checar título por título de todos os votos, porque nego vota com o nome em inglês, entendeu? Isso é verdade. A gente colocar nas instruções. Sim, verdade. Aí nego escreve assim, é um segundo livro com uma capa azul, que tinha uma árvore, que não sei. Aquilo mudou minha vida. Só que é uma pessoa que a gente super admira, então a gente vai teve atrás. Gente que entrou na biblioteca e tirou foto e mandou. Isso é verdade. Do livro. Bateu foto dos livros, né? Isso é ótimo. E aí também tem o trabalho de redação, né? Porque a gente não queria simplesmente, não quer colocar simplesmente ali o nome... E a sinopse do livro, né? Não, de jeito nenhum. Então a gente quer botar a ficha técnica, o ano de lançamento, depois estamos pesquisando sobre cada livro, como é que foi escrito, onde foi, o que o cara quis na época, quais são as influências que ele causou em outros teólogos, etc. Então, quer dizer, é um trabalho curiosidades, muito né? A gente legal. Sobre aquele livro. Exatamente. Porque tem esse envolvimento com o livro também, que é muito legal, que você tá se envolvendo com uma obra que tem uma história de envolvimento com outras pessoas. Né? Tem um senso meio comunitário, então essa ideia da recepção, o contexto no qual a coisa surgiu e tal, isso é muito legal. Né? Isso faz toda a diferença pra mim, cara. Mesmo, eu não consigo ler um livro e nem assistir um filme. Pra mim as coisas são muito parecidas. Às vezes começou o filme, ele para, tá mó clima gostoso. Não para. Eu saco o celular, entro no IMDb, porque eu preciso saber qual era a realidade do mundo quando aquele filme foi escrito. É isso mesmo. Mas no cinema você não faz isso não, né, Paulinho? Antes, né? Eu pesquiso antes, porque eu já decidi assistir o filme, eu pesquiso antes. Mas ele quer saber, ele quer saber filme com o Paulinho, ele saca o celular e IMDb, aquela luz na cara. Não, e mas com o livro é mesmo. Eu não consigo ler um livro
sem ver que ano que ele foi escrito. Não tem como, assim. Porque faz muito parte da realidade que o autor estava vivendo, as coisas que ele escreveu, né? Você vê C.S. Lewis escrevendo durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. O que significa isso, né? Não, ou de repente o John Stott escrevendo contra a cultura cristã no meio do movimento contracultural de Londres dos anos 60 ali. Faz todo sentido. E uma curiosidade assim que a gente tem sobre o livro, conforme a gente foi contando o projeto, pedindo voto para algumas pessoas, aí elas falavam, porque você já pediu voto de fulano de tal? Ou já pediu voto de fulano de ciclano? Já pediu voto de XYZ? E aí a gente ia pedir o voto pra XYZ e de repente XYZ não tinha uma lista de 10 livros pra na verdade, eu senti um pouco isso. Ninguém falou assim, eu não tenho 10 livros pra recomendar. Ninguém fala. Mas a gente sente nas entrelinhas, né? A gente sentiu. Não, pera que eu vou mandar. Ai, meu Deus. Eu sentia, assim, tinha gente que queria participar, mas tava claro que todos os livros que ele leu foram os livros que o pai escreveu, sabe? Outros nem isso. Olha sabe? a acidez. Mas aí é complicado. Vai todo mundo olhar no livro lá quem tem pai famoso. Não, esse eu não vou estar. Quem tem pai apóstolo, né? Não, porque aí é complicado, porque, por exemplo, é uma pessoa que é influente e que às vezes só leu a Bíblia, e não que a Bíblia, eu não tô tirando o crédito e o mérito da Bíblia. Inclusive, é bem importante isso. Tem gente dizendo, se não for a Bíblia o primeiro vai dar descrédito. Esse livro não vale pra mim, mas a gente considerou a Bíblia como ao concurso. Exatamente. É livros não divinamente inspirados. Senão ia ficar, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, né, nessa ordem. Ia sobrar só 44 espaços pra completar. 34. Ele tá fazendo as 100 menos contas. 66, 34, é verdade, olha aí. Só pagando. Não li livros de matemática. O Cacau é historiador, gente. Cara, eu me lembro que o meu nível de desespero die hard de fazer um negócio mais legal possível era tamanho, que eu cheguei a pegar os dados do último censo do IBGE para ver qual o percentual de cada tradição religiosa dentro do espectro cristão brasileiro, para eu tentar reproduzir exatamente essa representatividade entre os votantes. Então, nós temos que ter mais disso aqui do que aquilo ali. Aí chegou num ponto que eu falei, cara, eu tenho certeza que isso não vai dar certo, eu vou morrer no meio do processo. Mas era nesse nível, assim, de carinho, né, pelo projeto, né? E eu vou dizer que isso não deu certo porque a gente não teve todas as respostas que a gente gostaria de ter, porque em certo momento eu tava fazendo isso mesmo, né? Então eu vi que, por exemplo... Mas o que você acha que ficou faltando, assim? Não, o que acontece é o seguinte, 70% dos evangélicos brasileiros são pentecostais, por exemplo. E com todo carinho aos amigos pentecostais, a gente tem Olha o terreno. Olha o terreno escorregadio. Olha o terreno perigoso que ele está prestes a entrar. Tô com um pouco de medo. Estamos antecipando a cena aqui, vai lá. O que nós temos? Ninguém ajuda, a gente só fica olhando. Ninguém ajuda. Vai, Ricardo. Com todo respeito aos amigos. A gente teve uma resposta muito perto de zero dos convites que a gente mandou para autores pentecostais, para professores de teologia pentecostal, de teólogos. Não foi exatamente Temos uma representatividade. Temos uma representatividade, pessoas... mas é inversamente proporcional à representatividade que eles têm no espectro brasileiro. E todas as pessoas que votavam me incentivavam a desistir, né? Nossa, sério? Porque eu falei assim, não, eu sou pentecostal, mas, cara, esquece. Você não vai conseguir, entendeu? Então, gente, são fatos, tá? Ouvintes pentecostais. São fatos que ele está colocando aqui da nossa pesquisa. Não estamos declarando nada. Por quê? Não sei, e também não quero entrar nessa série. Só tô contando da dificuldade. Aí acabou que a gente acabou tendo uma eleição com uma grande variedade, mas que não realizou o meu sonho de representar igual o IBGE. É outra coisa. E vou te falar. Mas é muito variado. Mesmo, né? Não consegue por causa dessas distorções. Algumas tradições são mais afeitas à palavra escrita, aos livros, e valorizam mais do que outras, entendeu? Ou tem mais literatura, simplesmente como isso. E não necessariamente representa também a questão do hábito de leitura da pessoa em si, mas quanto o que ela lê se envolve com o que ela crê, né? Pronto. Porque
ela pode ter um hábito de leitura de outra esfera, de outra natureza, né? Não tem como a gente tirar. E ele acredita que aquela literatura que ele leu não fez parte do que ele é como cristão. Tem isso também. Isso. Então, e aí a gente pensa pra uma pessoa assim, cara, essa pessoa é influente, ela é cristã e tal. A gente pressupõe de que ela leu a Bíblia, estudou a Bíblia, mas quais foram as outras literaturas? O que mais influenciou, né? Se foram mensagens, foram músicas, o que mais influenciou? E a gente percebe que a literatura não foi um arco que influenciou essa pessoa, né? E eu comecei a ficar um pouco preocupada com a geração que não lê tanto, assim. Eu tava conversando outro dia com... foi com a Ana mesmo. Quem que é a Ana? Quem que é a Ana, André? Quem é a Ana? Que é a Ana Alexandre. Inclusive, vamos abrir um parênteses. Vamos abrir o parente da Ana. Mas peraí, tem que essa tocar história. a música do Love Story de fundo enquanto você fala isso. Não, na verdade, quem vai falar é você. Não, se for o Paulinho, ele vai ter que falar com aquela voz de radialista. E uma história de amor surgiu por Porque trás senão eu vou de resumir. 100 Se bem que quem iria contar com detalhes era a própria Ana, né? A mulher, porque o homem também vai resumir. Mas surgiu uma história de amor a partir do projeto dos 100 livros, né, Ricardo? Gente, ele tá bonito. coradinho aqui. Eu tava esperando essa Se a rádio tivesse vídeo, hein? Exatamente. Não, no processo... Quer que eu te ajude? No processo de pesquisa para este livro... Exatamente. Eu precisava de um jornalista, né? De um profissional qualificado e com intimidade Você não com escolheu as ela porque artes. ela é bonitinha, fofa. Não, ela é linda, mas não é esse o caso. Eu achava que ela pudesse ajudar nas pesquisas e nos textos, na redação e ali no desdobre com os votantes. E de fato ajudou. Ela foi uma das pessoas que trabalhou bastante nessa pré-produção do livro e na redação do livro também, que tá rolando. Se ferrou, né? Porque antes pagava, agora... E aí eu casei. Aí ele casou. Agora é o projeto dela Resumindo também, a história, né? casou-se com a redatora. Foi lindo. Então, assim, seja qual for o destino desse livro, já é um sucesso, né? Exatamente. E aí eu conversando bastante com a Ana, né? Aí ela falou assim, que ela gosta muito de ler, sempre gostou muito de ler, mas uma coisa que ela agora precisa se policiar com o tempo é que ela olha e fala, e agora, eu vou ler um capítulo do livro ou eu vou assistir um episódio daquela série que eu tô acompanhando? Esse é sempre um desafio, né? E a molecada de hoje em dia, a gente precisa falar pra eles assim, você vai ler ou você vai acompanhar um episódio? A gente assiste muita série, o ouvinte aqui tá acostumado, a gente sempre fala de série, sempre filmes, dá referências e tal. Eu De assisto filme. mais filmes do que leio livros. Mas até os escritores hoje são de uma geração assim, né? Os escritores... Eu vi uma entrevista de um escritor que eu não lembro quem é. Mas ele falando isso, que ele é de uma geração em que os autores viram mais filmes do que escreveram livros. Isso tem um reflexo até na maneira como eles escrevem e tal. Então... É bem interessante. A gente não pode ignorar, a gente não pode ser aquele saudosista também, de dizer que você só adquire cultura e conhecimento através dos livros. Desliga o Big Brother e vai ler um livro. Porque assim, cara, como eu aprendo... Mas pode desligar o Big Brother. Tá, o Big Brother você pode. Big Brother desliga e não faz nada, já tá bom, né? Já tá no lucro. Desliga o Big Brother e vai comer uma pizza, né? Mas eu aprendo muito ouvindo podcast, cara. O Cacau também é da geração podcast verdade. aí, que consome Aprendo muito. mesmo. E eu vou atrás de temas que me interessam, que eu sei que vão trazer conhecimento pra mim e eu vou aprender. Que eu acho que, de certa forma, funciona como um livro, que você tá aprendendo através do conhecimento de outra pessoa. Não, A pessoa mas então, estudou sobre não. aquilo e tá compartilhando esse conhecimento É de que forma assim, organizada. Por que livro? Por que a gente defende, por exemplo, a história de ler um livro? Eu e Paulinho, a gente tem 2 filhos e a gente faz muita questão de que eles aprendam a gostar de ler. Que eles criem o hábito da leitura. Então, assim, eu sou uma mãe meio maluca. Então, por exemplo, quando eu tava grávida, eu já lia. Porque o peronono tem médico Você lia que em voz fala... alta? Eu li em voz alta. Porque tem médico que falava que o bebê ouve, tem médico que fala que não. Que ele já Tudo é acostumava... comprovado. A gente tinha lido que o bebê acostuma com o ritmo, Com o ritmo da leitura. de leitura. Olha só. Então, assim, Então, eu quanto isso é sempre- verdade, não importa, mas a gente fez. Então aí eu grávida, bem barrigudona assim mesmo, aí eu já começava a ler. Toda noite eu já lia pra ele já ir acostumando. E aí conforme ele nasceu, a gente continuava lendo. E gente, hoje é lindo. O André pega um livro, deita na rede e vai ler. O Daniel pega um livro, tenta ler e deita na cama e vai ler. O Daniel ler tá listinha. aprendendo as primeiras O Daniel palavras, tem ele 5, reconhece algumas palavras já e tal. Então, O André Daniel, já ele lê. lê. Não, o Daniel ele lê palavras, mas ele não consegue entender a frase no final. Aham. Ele ainda tá nos E blocos da aí- palavra. E uma coisa que eu acho interessante da leitura, igual o Paulinho falou, a gente consegue adquirir conhecimento por um podcast, por um documentário, por um bate-papo, por um EAD,
um vídeo. Isso a gente consegue, não é isso que eu tô querendo colocar em pauta aqui. Mas a questão da leitura é algo pra você tentar trabalhar com o seu raciocínio fechado dentro de um capítulo, dentro de uma interpretação de texto. E isso pra mim é um desafio muito grande. Igual eu falei, eu tô lendo o livro lá da Agatha Christie e assim, é uma literatura fácil, né? Perto de outros autores, né? E tal. E aí mesmo assim, você, por exemplo, a parte que eu tô lendo mesmo, ela tá contando uma cena dentro de um vagão com as pessoas que estão dentro deste vagão. São vários elementos que ela vai jogando, que no final você compõe essa imagem na sua cabeça. Agora, por exemplo, num podcast, se você tá ouvindo, é muito mais rápido no teu cérebro de compor. Numa imagem, você já tá vendo, já compôs. Agora o livro, você tem que fazer toda uma interpretação, fechar todo o raciocínio pro teu cérebro compor a imagem. É que você tá falando da coisa imagética mesmo, né? Sim, de um cenário e tal. De interpretação, de conhecimento, de tentar entender. E aí eu penso o seguinte, que o livro, ele me ajuda muito. Quando eu tô com um vocabulário muito ruim, ou quando eu tô com muita dificuldade de entender as pessoas, pra mim isso é um alerta de que eu preciso parar e ler alguma coisa. Cara, eu tô boa, muito... Né? Eu tô muito imediatista, eu tô ouvindo muito, eu tô com dificuldade de entender. Eu tô falando uns palavrões aí, devo estar ouvindo uns podcasts meio esquisitos. Tá escapando uns palavrões. Eu não tenho dúvida de que esse livro, ele não só ele é uma tentativa nossa de mostrar o nosso amor pelo assunto, né, pelo assunto religião cristã ou espiritualidade cristã, mas também o nosso amor pela mídia livro, né? Porque o livro tem muito disso que a Adri falou, ele interfere diretamente no vocabulário das pessoas, na capacidade de escrita das pessoas, né? Quem lê bem, escreve bem, e ouve bem, né? Aquela frase do Monteiro Lobato, e pensa bem. E eu acho que hoje, com essa concorrência multimídia que a gente tem, mesmo história em quadrinhos, que foi uma coisa que me criou praticamente, as pessoas acham que é meu pai e minha mãe, mas não é meu pai e minha mãe. Foram as histórias em quadrinhos que me criaram. Maurício de Souza. Não, foi o Tintim que me criou. Tintim? Criado pelo Tintim. Mas assim, a concorrência é muito desleal com o videogame, né? Porque você demorava 20 páginas pra você alçar voos com o Superman. Agora você joga, você manipula o Superman com o videogame, né? É muito cruel a concorrência. Então eu acho que esse livro é uma declaração de amor ao livro, ao objeto livro, seja no Kindle ou seja no papel mesmo, mas esse hábito de você se debruçar, de você ter a paciência para formar o raciocínio, de você poder voltar algumas linhas acima para contrastar os raciocínios. Ele tem todo ali um movimento que é muito próprio da leitura que nenhuma outra mídia vai tomar, por mais que de fato a gente aprenda hoje em dia com outras mídias, mas o livro é outro negócio. Eu tô virando o cara que não gosta de ler aqui, né? Que só gosta de ouvir podcast. O que eu quis dizer, eu gostei de todos os argumentos que vocês colocaram, eu concordo com todos eles. Justifica, marido. O que eu quis dizer é que a gente não pode ser aqueles velhos chatos que falam que só vai adquirir conhecimento dessa forma. Mas o livro tem outras grandes vantagens que outro tipo de mídia não tem, né? Como os que vocês falaram aqui. O raciocínio de um bom livro escrito, tem muito livro ruim, né, gente? A gente tem que concordar que... E é a maioria, inclusive. Como tudo na vida. Que não é assim, se você ler, você vai ser um cara com conteúdo. A gente não tem mais essa coisa de que só livros bons são publicados. É que se todo livro fosse genial, a arte da literatura seria medíocre. Seria a genialidade. Olha isso. A genialidade seria Maurílio da Van. Maurílio da Van. Sempre bom citar Maurílio da Van, onde quer que a gente possa. É da Kombi, né? Maurílio é a Kombi. Julinho da Van. O Julinho que é da Van, né? Mas assim, um livro bem escrito, o raciocínio, ele é muito bem amarrado, as frases são muito bem construídas, né? Ele não usa o né, que eu acabei de usar aqui, né? Então, assim... Ele até usa, mas o editor tira. A linguagem utilizada é outra. Você se torna uma pessoa com um vocabulário muito melhor do que uma conversa coloquial de um podcast, por exemplo, né? Ainda tem mais uma coisa, né? O Ricardo levantou aqui a questão de escrever, se escreve melhor e tal. E essa geração agora escreve mais do que as gerações passadas, por incrível que pareça, porque ela tá o dia inteiro escrevendo no WhatsApp, escrevendo. E você pode achar isso meio bobo. Eu tenho falado isso pro pessoal no seminário. Eu falo assim, ó, o pastor tem que saber escrever, porque você vai se comunicar com escrita direto, não é só pra escrever boletim que ninguém quase mais escreve, né? É pra você mandar um e-mail pra você. Você tem que saber fazer teologia escrita. Você não tem que fazer só teologia pregada. Então, uma orientação via WhatsApp. Exatamente. Hoje é WhatsApp, mas amanhã pode ser outra coisa parecida. Isso, e as pessoas querem um fundamento, né? Você tem que ter uma maneira de organizar. E não tem jeito de você adquirir isso que não seja lendo de fato, né? Aí, bem específico pra pastores, mas abrindo também pra todo mundo, né? Tá todo mundo envolvido em escrita hoje em dia com um monte de mídias diferentes. Você falou do WhatsApp, aí eu lembrei das mensagens de voz do WhatsApp.
E as mensagens de voz do WhatsApp são um reflexo de que as pessoas não conseguem organizar seus pensamentos, né? É um pouco. Não o fato dela precisar mandar uma mensagem de voz, mas o fato da mensagem de voz precisar ter 3 minutos quando o que ela falou caberia em 30 segundos, entendeu? Ou às vezes era melhor nem ter mandado também, né? É bom falar isso. É bom. Mas, por exemplo, eu recebo muita mensagem de voz, muito, muito. Inclusive, se você manda mensagem de voz pra mim, tá me ouvindo, não mande, gente. Mas a maioria das pessoas fala assim, porque eu não consigo explicar direito por texto. É um então pouco deixa irônico. Eu explicar a minha ideia por áudio. É um pouco irônico você mesmo. pedir isso num podcast, né? Por favor, não mande mensagem de voz. Fica aqui me ouvindo por 1 hora. É verdade. Mas eu vou dizer uma coisa que talvez cause espécie nos nossos ouvintes. Mas assim, a maior parte dos livros escritos por pastores, na verdade, eles são falados e depois algum cristão ali, de boa vontade, transcreve aquilo e organiza, transforma em língua portuguesa. E transforma em língua portuguesa escrita. Isso então, mas não faz... É muito estranho. Assim, por exemplo, eu não tenho muito contato com esse tipo de livro. Mas eu li um livro... Ou tem, não sabe. Então, exatamente. Mas eu li um livro de uma pessoa que eu não sei se eu posso citar ou não. Não cita. Eu não sei quem é, mas... Só fala quantas sílabas. Tá contando, né? 7 notas, mestre Gazinho. E eu li o livro, assim, o conteúdo do livro é muito interessante, assim, tipo, falou comigo, nossa, em vários momentos eu tive que parar pra orar, e eu me senti muito mesmo conectada com Deus. Mas eu achei, tipo, que parecia que o livro foi escrito em itens, assim, tópicos, sabe? Que parece que um capítulo não encaixa com o outro, que não encaixa com o outro, que parece como se prega, vários né? tópicos. Não há coesão. Isso. É o que se cobrava nas nossas redações no tempo de escola. E aí eu falei, tá muito na cara de que esse irmão... Pregou e aquilo foi transcrito. Né? Ricardo, você como jornalista, tendo já trabalhado em editoras, você já fez isso, né? Você já teve esse trabalho Como é que chama? Tem o de ser o ghostwriter, né? de ser um ghostwriter já. De fazer entrevista com uma pessoa, o nome sai com... O livro sai com o nome da pessoa como autora, mas você que tirou aquelas informações dela. Já fiz isso. Já. Não faço mais. Pagando bem. Nunca diga que não vai fazer, amor. Não, eu acho que isso aí é uma ferramenta válida, entendeu? Especialmente se você tiver um bom ghostwriter. Mas o que me espanta é que nós temos praticamente só isso, né? Como o Cacau falou, o ideal seria que a gente tivesse mais pessoas que escrevessem bem. E não é a regra. Não é a regra. Mesmo livros bem escritos foram bem escritos por alguém que escreveu no lugar da pessoa que falou, né? A gente tem grandes oradores. E tem livros mal escritos de pessoas que falam muito bem, né? Isso é mais constante ainda, né? Pastores que eu admiro, e você vai ler o livro lá, tem certas construções que são próprias de quando você está falando, né? Falar, né? Exatamente. E aí fica muito evidente isso. Então é uma pena, assim, mas diz muito a respeito do baixo índice de leitura do Brasil, da pouca intimidade que nós, em geral, temos com a palavra escrita. Então, mas assim, a gente fez, né, esse levantamento, estamos, né, fazendo com o projeto e tal, dos 100 livros. Estamos trabalhando ainda. Arduamente, ao suor, ó. Porque a gente acredita muito forte de que a relação dos livros que as pessoas leram tem muito a ver com a sua formação do seu caráter cristão, né? E aí eu queria, assim, que vocês falassem um pouco, ou o Ricardo ou o Paulinho, sobre o que essa relação de livros tem a ver com o cristianismo. Você pode falar também, mesmo, tá, Cacau? Né? Tá bom. Cacau tá convidado aqui. Ela não te convidou, mas eu convido. Qual que é a pergunta? Relação? Eu fui distraído pelo acréscimo do Ricardo. O que essa relação de livros tem a ver com o cristianismo mesmo, com uma formação de caráter cristão? É importante a gente dizer que a lista de livros, a gente não pediu para eles votarem apenas em autores cristãos. A gente pediu para votarem... Tem até Senhor dos Anéis na lista, né? Tem, não sei se vai entrar no 100, provavelmente vai, né? A gente ainda não terminou a tabulação. Mas tenho certeza que vários livros de autores não... Se bem que Senhor dos Anéis é autor cristão, vai, se a gente, né? Não, nós vamos ter enriquecimentos editoriais ao longo do livro, e um deles vai ser uma lista de livros que você não acredita que estariam nessa lista. Olha só!
Isso é uma coisa interessante. A gente tá trabalhando no conteúdo do livro. Vai ter um monge executivo. Não vai ter não, tá, gente? É mentira. É brincadeirinha. Ó, uma coisa interessante do livro. Soltando aqui um insert sobre o livro. Não vão ser só os 100 livros. Não vão ser só os 100 livros. Não, tem que Nós teremos, como chama isso? Enriquecimentos editoriais de top 10, né? Você tá falando top, tem que ser o 10. De livros de certas categorias. Então, quais foram os 10 livros mais votados na categoria tal? Família. Exato, entendeu? Então a gente vai ter essas listas. Então não vai ser uma simples lista dos 100, a gente vai ter outras listas interessantes. Às vezes você gosta mais de ficção cristã, por exemplo. Quais são os 10 livros de ficção cristã? É isso aí. Que vão entrar. Tem trabalho, né? Aqui tem trabalho, né, gente? E é por isso que a Cacau tá aqui, que né, daqui pra frente a gente passa tudo pra ele. Não, a grande pergunta que eu acho é assim, por que a gente quis fazer um de 100 livros e não de 100 penteados? Né? 100 história do cristianismo. Né? 100 lugares que o Lutero já foi. Isso. Esse o Saião vai fazer, certeza. E ele pode chamar a gente pro projeto, hein, Saião? Pode levar a gente pra te acompanhar. Exatamente. Ou as 100 togas mais marcantes da história do... Nossa, amor. Sem véus do calvinismo. O segundo volume são 100 podcasts que mais influenciaram os cristãos do mundo. Né? Olha, pode ser, cara. Se tiver sucesso, a gente faz essas outras também. Vamos lá. E a verdade é que a gente realmente acredita que a história do cristianismo, da tradição judaico-cristã, está intimamente ligado a seu amor à palavra escrita, né? Tem alguma polêmica nisso que eu falei, Cacau? Não, acho que é isso mesmo, né? Até porque, assim, poderia ter feito um livro, assim, pode existir, provavelmente existem livros que falam sobre essa relação de maneira direta, com uma pesquisa histórica, antropológica, sociológica, sei lá, sobre a relação da leitura na tradição judaico-cristã. Mas, assim, olhando como quem provavelmente da mesa aqui é o que está mais externo a esse projeto, eu... Por enquanto. Deixa ele. Tem ele nessa ilusão. Vocês não têm noção da levantada de sobrancelha que o Ricardo deu agora. Fez até vento em mim aqui. O que me atrai, assim... o que me deixa bastante empolgado com esse trabalho todo, esse projeto, é que é uma abordagem sobre a leitura no universo cristão. Primeiro, focando a nossa realidade aqui, brasileira. Acho que isso é muito legal e como vocês falam no vídeo lá, né, inédito, né, no Brasil, isso já é muito legal. E também não é uma coisa assim, separada da obra em si, uma coisa muito genérica, o crente médio e a literatura média, né? Não, são os livros e as pessoas, os livros que as formaram e tal. Isso eu acho que dá livros que, teoricamente, também são não cristãos, né? Eu falei teoricamente, entre aspas, aqui. E tem também. Isso é muito legal, que faz parte da formação cristã. Faz exatamente, parte. exatamente. É porque a pergunta da pesquisa era... como é que é? Os livros que mais marcaram a sua vida. Que mais marcaram a sua vida. Na sua trajetória de fé. Sua trajetória de fé. Então, eu imagino que tenham livros que as pessoas consideram até melhores em algum aspecto, mas não a marcaram tanto, e aí ele resolveu botar na lista uma coisa que ele considera que colocou um tijolinho a mais na edificação da vida dele. Exato. Mas eu acho que isso a gente vê até na Bíblia, né? Eu sempre gosto daquele texto que Paulo escreveu pra Timóteo, lá 2 Timóteo 4, que ele pede pra quando ele vir, Paulo preso lá, né? Pra quando ele vir pra Roma, Timóteo levar os livros, especialmente os pergaminhos. A gente não sabe direito que livros são, que pergaminhos, tem um monte de debate sobre as palavras que ele usa lá, mas ao que tudo indica, não era só a Bíblia hebraica, ou não era só o que ele tinha lá de epístola que ele mandou pra algum lugar, as cópias que ele tinha, mas eram livros também que ele lia. Será que podia ser Ilíada de Homero? Podia ser. Olha só! Não sei se na época de Paulo, a Ilíada era tão influente na realidade dele, mas a gente sabe de leituras filosóficas que Paulo fazia, porque ele cita poetas cretenses lá pra Tito, ele cita lá em Atenas, ele fala, lá no Areópago. Ele então a gente sabe que ele tem um conhecimento e a literatura tocava a vida dele, né? Sem contar que na igreja, até que o cânon fosse fechado, canonizado, né? Encanado.
Nossa, O que existiam, gente. na verdade, eram bibliotecas, de fato, né? Olha, eu tenho essas meia dúzia de livros aqui, a igreja ali da outra cidade tem mais 7 ou 8, vamos trocar aqui. E eram livros que todo cristão deveria ler, né? De fato. É muito louco isso. Mas eu queria que vocês me ajudassem com uma resposta. Eu já contei isso até no programa que a gente gravou com o Enigma lá da Bíblia de Gutenberg. O Maurício Zagari, né? Do Maurício Zagari, isso. Que eu ouvi por boa parte da minha infância, por exemplo. Talvez meu pai não seja mais assim, mas por muito tempo eu queria dar um presente pra ele, dava um livro, e ele falava que ele não ia ler porque ele preferia gastar o tempo dele lendo a Bíblia, nem que fosse pela 28ª vez, do que ler um livro. E eu conheço algumas pessoas que ainda têm esse pensamento, sabe? De que... E como que a gente vai combater um argumento desse, né? Só, não precisa ler a Bíblia mais uma vez. Lê esse livro, né? É difícil você falar uma coisa dessa, Chega, né? Já leu demais. E assim, por muito tempo eu tentava argumentar com meu pai e ele sempre vencia as discussões, né? Nesse sentido. Esse é o super trunfo dos argumentos, né? Na verdade. Exatamente. Mas é igual ouvir música. Por que eu vou ouvir uma música que não diz nem continua. nada? Não, mas isso aí dá Não, pra... eu sei, mas eu tô pensando no... porque Não, se por você exemplo, levar agora, eu vou ficar em silêncio, vocês vão achar que eu não tô contribuindo, mas na verdade eu tô orando. Sacou? É que na verdade, se você for levar esse pensamento pra qualquer coisa, você não faz mais nada, só lê a Bíblia, né? Porque mesmo ouvir música, mas por que é que eu vou ouvir a música de alguém, crente que seja, ao invés de estar lendo a Bíblia nessa hora? Então se você... É porque eu escuto muito isso, é um absurdo. Se você expandir mesmo. esse pensamento, você não vai fazer mais nada, você vai Por só que ler você a chegou Bíblia. atrasado no trabalho, hein, Cacau? Tava lendo a Bíblia. Pronto, pode entrar. Pode entrar então, pode entrar. Então, assim, e tem uma questão que eu acho que a leitura de bons livros entra um pouco num aspecto de disciplina espiritual até. Porque há uma certa, vamos dizer assim, há uma maneira na reflexão em cima de uma outra reflexão que alguém traz, há um caminho de sedimentação de certas coisas no nosso coração, sabe? Você depositar, encontrar o lugar delas em cada aspecto da vida. E tem gente que é mais preparada ou tem mais trânsito com certas realidades para aplicar o pensamento ou até a teologia, até o texto bíblico àquela realidade. Então tem um monte de enriquecimentos que passam pelas outras pessoas. Tanto que a nossa espiritualidade, ela é fundamentada numa devoção particular e também numa devoção coletiva, né? A gente conta uns com os outros para nos edificar mutuamente. E o livro é uma maneira disso acontecer. Uma maneira disso acontecer com mais tempo, com mais profundidade, alguém fazendo um tipo de pesquisa que você não vai ter tempo de fazer, inclusive, né? Um monte de situações que estão lá, aquelas pessoas contribuíram para o conhecimento geral, para o desenvolvimento de um pensamento e para a fortificação da fé mesmo, né? É muito louco isso, porque no acampamento de carnaval agora desse ano, de 2018, eu fui convidada para falar no acampamento de jovens, e eu ia falar sobre fé. E eu falei, eu vou ler a Bíblia, né? Todas as partes que eu acho que seja interessante para eu compor a mensagem sobre fé, e aí eu vou tentar traçar um raciocínio, e aí eu vou buscar pessoas que falaram sobre fé. E aí eu fui atrás de vários livros para falar sobre fé. E tem até um capítulo do Cristianismo Puro e Simples que ele fala sobre fé de uma forma muito simples, mas assim, de uma forma que explode muito a cabeça. E pura, né? E Nossa! Não vou conseguir continuar. Já quebrou. Desculpa. Não, mas aí eu achei interessante isso que você falou, porque é muito isso mesmo. É enriquecedor de saber como que uma pessoa entendeu sobre aquele tipo de assunto, sobre aquele tópico, que é cristão, né? Que tem tudo a ver com nossas bases de formação cristã. E aí eu enriqueci o texto com a literatura bíblia, muita oração, ouvi alguns pregadores que eu admiro muito sobre isso, inclusive até ouvi você, viu, Cacau? Opa, olha só! Ouvi você, foi um dos que eu ouvi também. Olha, que você fala uma coisa muito legal da fé, esperança e amor. E aí também li C.S. Lewis, li Henry Nouwen, outros livros, e foi Então, muito enriquecedor. Sabe que agora me ocorreu um contra-argumento pra essa coisa de... Pro seu pai? Pro seu pai? Gente, eu não sei se meu pai ainda é assim. Eu ainda não dou livro pra ele. Eu tô torcendo pra que ele gravata. seja, só pra poder usar esse contra-argumento. Esse Eu não podcast sei vai se chamar, ele é assim ainda. vai chamar Resposta ao Pai, que é o nome de um livro também. Não, tanto que do Kafka. o único livro que eu dou de presente pro meu pai é uma Bíblia. Resposta Só que ao eu pai dou não, carta Bíblia ao com pai. comentários diferentes. Não, eu acho que é o seguinte, do evangelho
Evangelho de Mateus eu não posso discordar, entendeu? De Atos, o livro de Atos eu também não discordo, mas do livro do Henry Nouwen eu posso discordar. Do C.S. Lewis eu posso falar, não concordo com isso aqui não. E esse mecanismo do debate, da discussão, do aprofundamento, ele faz parte do enriquecimento que aquele próprio livro propõe. Mas isso não pode pôr em xeque o que você acredita? Eu acho que é o contrário. Eu acho que se, né, pegando aí, ó, puxando... Porque é o seguinte, se você tem um texto sagrado, como a Bíblia, e você tem, nesse próprio texto, uma série de interpretações, chocá-las com outras interpretações é uma maneira de purificar a próprio conhecimento daquela obra original. Eu acho que é bem nesse fogo conflito... pra ver se não é palha. Olha, excelente. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Até porque a Bíblia, ela foi escrita para ser discernida em comunidade. Exatamente. Né? A Bíblia foi escrita para a comunidade ler. E os autores fazem parte da comunidade. Eles estão propondo uma discussão comigo de iluminação, de clareamento daquelas ideias que estão propostas e fechadas ali na Bíblia. Então, essa discussão é muito profunda, não só para a disciplina espiritual, mas para a disciplina ponto. Exatamente. Né? Verdade. Eu acho que a relação do cristão com a leitura, com a palavra escrita, ela é anterior ao próprio cristianismo, né? Ela é uma herança do judaísmo, sem dúvida nenhuma. Tem aquela história clássica do imperador Pompeu o Grande, que quando ele invadiu Roma, ele queria profanar o templo, né? Porque ele, assim como todas as nações, todos os territórios que ele invadiu, o templo era cheio de estátuas de ouro e de pedras preciosas e tesouros, né? Então ele invadiu o templo achando que ele poderia achar isso, e o que ele achou ali foram livros, né? Foram os pergaminhos, foram... Que legal. E foi uma decepção e, ao mesmo tempo, pra ele, uma coisa tipo, meu, Mas ele tá que povo é esse, livros, né, cara? Que povo é esse? Que legal. E aí, como resultado, o que acontece, né? Tem até aquele livro do Amos Oz, que ele escreveu com a filha dele, Os Judeus e as Palavras, que fala sobre a relação do povo judeu com as palavras, e aí os números falam por si, né? Os judeus são 0,2% da população mundial, 2% da nação americana, de ascendência judaica, mas eles ganharam 38% de todos os Oscars de melhor diretor que já foram dados, 22% né? de todos os prêmios Nobel são para judeus, 20% dos prêmios Pulitzer de não ficção são para judeus, ou seja, desculpa aí, né? É bem um caso de desculpa aí. Caramba. E a gente pode falar aqui, ó, a gente não votou, eu e o Ricardo, porque a gente não é estrela, né? Vocês são meus só. O Paulinho e o Cacau votaram. Eu insisto muito pro Ricardo e pra você votarem. Tá, Eu acho que então faz vamos sentido. pegar o Ricardo de Tem que carça estar lá curta aqui. Ricardo, fala um livro, só um. Ai, ai, ai. Que você colocaria Que na você lista. colocaria na lista. Não precisa ser o top Precisa one. ser o primeiro. Não, eu vou refazer a sua pergunta. Um livro... Um livro que eu colocaria na minha lista que foge do óbvio completamente. Boa. Pode ser. Né? Mas porque o Ricardo não pode ser Porque o Ricardo lugar sempre comum. foge do óbvio. É um dos livros que eu colocaria na minha lista de crescimento espiritual, é o Planolândia, do Edwin Abbott, que é um livrinho, uma fábula, assim, estrelada por figuras geométricas. Que da hora. Exatamente, o cara sai de Planolândia e ele descobre que as coisas têm mais de uma dimensão. E aí ele começa a figura geométrica, né, que é o ponto que começa o livro. E isso, eu falei, cara, eu acho que a Trindade é isso. Quando eu li o livro, eu achei que era isso. Eu falei, estamos falando de dimensões que a gente mais ou menos entende e do jeito que a gente tenta explicar, né? Que maçã, ou outro dia eu vi que era igual sorvete napolitano, né? Que era um sorvete só, mas 3 sabores. Eu achei ótimo. E teve o do Spinner, do Red Spinner. Ele parado, são pessoas separadas no que você gira, é uma coisa bom, só. né? O Spinner eu vi. Mas o livro que mais me ajudou a entender, ou desistir de entender, na verdade, foi o Planolândia, do Edwin Abbott. E depois eu descobri que o autor era um teólogo também. Mas eu li achando que era só ficção. Que legal. Olha aí, vai entrar, Fugiu hein? bem do óbvio mesmo. Muito do óbvio. Pegou o óbvio e deu um chute no óbvio. Óbvio, que óbvio. Que... E você, Cacau? Eu não me lembro o que eu votei. Não, brincadeira. Melhor ainda. É. Não, eu coloquei alguns livros. Inclusive, quando eu divulguei o videozinho lá,
mandei alguns grupos lá no Telegram, no WhatsApp e tal, aí o pessoal já escreveu pra mim, tem Calbart na sua lista? E eu falei, não tem Calbart. Não tem Calbart. Calbart é meu teólogo preferido, mas eu não acho que ele se enquadra no que todo cristão deve ler. Então, muito importante isso. Mas você vota pensando nos outros? Não, votei em mim como uma perspectiva pessoal. Assim, Calbart foi um autor que eu conheci numa fase já da minha vida, mas, né, pra frente, né? Então, coloquei coisas que eu achei que fossem mais fundamentais. E aí eu coloquei um livro de um autor brasileiro que eu achei importantíssimo, que foi Quebrando Paradigmas, do Ed Renekiewicz. Eu acho esse livro... Coloquei esse livro pra quebrar paradigmas? Não. Eu acho esse livro uma reflexão eclesiológica brasileira das mais brilhantes, das mais arejadas, e então eu acho que pra igreja brasileira é um livro, ele teve um momento em que quebrar paradigmas por causa desse livro foi a grande fala de todos os pastores, usando inclusive mal usado a partir do que o Ed escreve no livro, né? Mas foi uma influência interessante e pra mim me marcou muito uma época da igreja mesmo, como pensar a igreja, muito do que eu penso igreja vem de uma influência desse livro. O próprio Ed já não concorda com tudo que ele colocou lá, né? Até onde eu sei, também não vi ele falar isso, mas até onde eu sei ele não... E acho que é normal também, né? Mas é igual podcast, a gente não concorda com um monte de coisa que a gente já falou. Não, tô brincando. Eu não coloquei na lista porque é muito recente, mas tem uma reflexão, outra reflexão eclesiológica sobre a igreja, né? Que eu acho importantíssima, brasileira também, que foi a Igreja Sinfônica, do pessoal do Mosaico. Olha, do Pedro Se eu Dulce, tiver que recomendar dois livros de eclesiologia, assim, pra qualquer Igreja brasileiro ler, eu Sinfônica. recomendaria esses dois. Um dos enriquecimentos editoriais que a gente tá fazendo nesse livro é autores que são votados e são votantes Ai, que também. legal. Muito legal. É verdade. Quando eu falei com o Carlinhos Queiroz, eu agradeci pelo voto dele e falei, você vai aparecer 2 vezes no livro, né? Que ótimo. Teve livros dele que foram votados por outros autores. Muito legal, cara. Muito bom. E você, esposinha? Qual livro diferente? Vai falar da cabana. Lá vem. Diferentão. Lá vem falar da Eu cabana. gostei da cabana. Deixa eu gostar da cabana. Que livro que você leu e não tem gostei. podcast? Eu gostei de ler a cabana por um bom período da minha vida. Eu gostava muito do Max Lucado também. Gostei muito eu lembro que eu li A Grande Casa de Deus, eu gostei pra caramba, que ele faz uma linha paralela com o Pai Nosso. Eu gostei muito, assim, até, assim, fez muito parte da minha formação de literatura, porque é uma literatura muito fácil, né? É bem gostosa de ler. Pra mim também, Max Lucado foi muito importante pro... Nossa, a gente devorava Max Adolescência, Lucado, assim. juventude. É, adolescência mesmo. Simplesmente como Jesus, pra mim foi um livro muito marcante. Bem, muito. E na hora importante. de votar, o Paulinho Não fica põe. umas coisas assim, Não, porque ele tem literatura vergonha. alemã, Gente, eu a falo, escola eu não de Genebra, Saltério Genebriano. Eu coloquei um do Max Lucado. Eu acho que eu coloquei simplesmente como Jesus. Foi muito marcante pra mim. Olha só, ele quer passar Cara, por eu Rafa. coloquei um. Eu coloquei Felipe Yancey na minha. Colocou Felipe Yancey? Ó, Ok. mandou bem. Qual do Maravilhosa Felipe Graça? Yancey? Não, o Eclipse da Graça. Ah. Que é super novo, provavelmente ninguém vai votar, não vai entrar na lista, mas eu botei lá, porque eu acho... Ele só tava pensando em votar em quem vai ganhar, pelo jeito. Né? Não. Eu tô falando Cacau, ele vota. eu não sabia Não como é bingo. seria. Não, eu não sabia como seria a marcação. Se todos os livros votados iam entrar num, né, ou não, como é que ia ser, porque eu não sabia nem quantos iam votar, nem nada. Aham. Então eu votei. Depois, sabendo que eram 100, assim, né, que iam fechar em 100, eu não sei, acho que até vocês falaram no e-mail lá. Claro e eu que não falamos. atentei. Mesmo porque o projeto chama 100 livros. A chance de ser 100 livros era grande. Era grande. Mas aí, eu pensei, porque justamente o Maravilhosa Graça é o best-seller do Felipe Yancey. Aham. Mas esse livro me marcou mais, assim, me deu um chacoalhão. Foi o último, porque ele é novo, né? Ele é recente, ele é de uns Eu não conheci 6 anos esse. atrás. Ele me deu um chacoalhão em muitas coisas e na hora que eu fui votar, eu falei, não consigo pensar em outro livro que não Aham. seja esse agora. Que da hora. Eu tô meio abalado por ele, então... Mas tem muito a ver com isso mesmo, né? É. Então, tem um livro pra mim, assim, que eu li ele o ano retrasado. Quando a gente mudou pra Vinhedo, faz 4 anos. Eu li ele, a primeira vez eu devorei muito, assim. E aí, depois eu li de novo com mais calma. E aí, depois eu li de novo. E assim, vira e volta, eu gosto de ler. Mas ele tá emprestado e aí agora... Não eu é pra quero mim. pegar. Mas se a pessoa quiser devolver, tá tudo bem, né? Pode. É, então. Mas é o livro do Henry Noe, Tudo Se Fez Novo. Ele é um livro muito curtinho, ele é fácil de ler, mas ele me confronta muito com a questão da ansiedade, sabe? Porque eu tenho uma necessidade muito grande de ter um controle sobre a minha vida, de planejar, de saber os passos, de pra onde eu
vou, como que eu faço? E muitas vezes eu esqueço de que é Deus que tem que conduzir. E aí ele te confronta muito com isso, né? Dessa preocupação exacerbada que o ser humano tem de cuidar da sua própria vida. Muito bom. A gente já fez 2 programas antigamente no podcast irmãos.com que a gente falou sobre livros que marcaram a nossa vida. Tem o livros que marcaram a nossa vida e o mais livros que marcaram a nossa vida. Estão linkados aqui no post, você pode ver. Os livros que marcaram a minha vida estão lá, né? Então você pode verificar lá, mas eu lembro que eu falei do... Antes você não tinha vergonha de falar que lia Max Lucado, né? Não tenho vergonha de falar. Hoje eu encaro ele muito água com açúcar, mas pra minha jornada cristã, pro meu aprendizado, cara, Josh McDowell foi muito importante pra mim também. Evidências em Veredito na minha adolescência, assim, aqueles questionamentos que iam surgindo. Eu li esse livro, né? Foi muito forte. John Stott foi muito importante pra mim. A Cruz de Cristo é um livro muito marcante pra minha vida. É mesmo? Aí, ó, o Cacau não teve vergonha. Stott, ninguém tem vergonha. Do Stott, eu tenho vergonha de Stott agora. Não tem nenhum autor alemão na minha lista também. Acho que eu nunca li nada de autores alemães. O número de vogais no nome dos autores do Paulinho é maior do que o de consoantes. Mas enfim, vocês podem procurar esses programas aí. A gente pode fazer depois os 100 livros que nenhum cristão deveria ler, né? A gente pode colocar alguns... Ou então, não, a gente pode fazer um programa tipo Guilty Pleasures, assim. Vergonhinha. Vergonhinha. Me julguem, né? Mas, gente, o projeto está nas ruas. Está catarzado. Está aí e você pode apoiar. Deve apoiar. Não, pode mesmo não. Porque se a gente não conseguir viabilizar o projeto, esse podcast vai sair do ar pra gente não passar vergonha depois, né? Sim. Por que vai sair do ar? A gente pode fazer um comunicado. Não, vai conseguir sim. Que idiotismo é esse, irmão? Vai ler tudo que fez novo. Mas você pode apoiar, você vê lá no Catarse as recompensas. É fácil de entrar, catarse.me/100 livros. Você vê lá todas as recompensas pra você fazer parte desse projeto. Gente, a partir de R$20 você já apoia nosso projeto. Apoia, espalha pro pessoal aí da tua comunidade, da tua igreja, seus da contatos, tua família. Sim, e se você for na recompensa 3 de R$60, você vai pôr o nominho no seu livro. No livro de todos, no seu e no dos outros. Exatamente. Isso. E se você está ouvindo esse programa na primeira semana de 7 a 13 de maio de 2018... De 7 a 13 de maio de 2018... 7 até 13. A gente precisa muito desse gás inicial, né? Pra que a gente sinta o calor do projeto. Né? Achar que vai dar certo. E todo mundo entrar lá e ver que tá rolando o bagulho. Exato. Então você que é nosso ouvinte, você conhece o nosso projeto, sabe da seriedade desse projeto. Se você puder apoiar na primeira semana, você vai ganhar uma sobrecapa assinada pelo Brão Barbosa. E uma dedicatória personalizada. Eu quero ver se bombar. Quanta caneta. O Ricardo eu quero fazer uma campanha aqui, ó. Hashtag ler no Paulinho e no Ricardo Alexandre. Eu quero que eles tenham ler de tanta dedicatória que eles vão escrever. Amém. O prazer de ler. É isso aí. Eu quero ver esses dois aqui, no mesmo lugar, ó, na mesinha aqui, ó. E ó, eu virei aqui, conferi. Não, são eles mesmo fazendo tudo. Que não são ghostwriter. Não, eu vou fazer um time-lapse. Eu vou colocar a câmera aqui e eles assinando. Assinando livros. Só nós não, você também, Dri. Eu também? Esse projeto, os que encabeçam esse projeto, né, é o Ricardo e a sua esposa Ana, Paulinho e sua esposa Adriana. Nós estamos juntos desenvolvendo esse projeto todo e o Cacau é nosso... É muito amor. Eu não vou escrever em livro nenhum, já tô São dois casais, a gente é tipo ABBA. O ABBA dos livros cristãos. Muito bom, gente. Valeu. Recadinhos! No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos dos 100 livros, esposinha. Recadinhos mais do que especial, porque, como diz grande Raulzito, sonho que se sonha só é somente um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Mas vai virar realidade, marido? Será? A gente começou a sonhar, na verdade, o Ricardo começou a sonhar com a gente, agora a gente sonha com todos vocês. Verdade, Projeto com certeza. 100 livros que todo cristão deve ler. Você já pode apoiar. Já pode fazer barulho, já pode compartilhar, já pode falar pra tia que, olha, tia, agora
Agora, você sempre pergunta o que eu tô lendo? Tinha aqui, ó. Toma aí. E olha que projeto incrível que não pode faltar na sua prateleira, na sua mesa de centro. Projeto, gente. Esse é o tipo de livro de deixar na mesa de centro da sala, né? Quando chega a visita, daquela folhada. Não precisa deixar a Bíblia lá aberta no Salmo 91, né? Deixa os 100 livros. Porque a Bíblia a gente tem que ler, é melhor ficar na cabeceira da cama, né? No programa anterior, a gente lançou a promoção da Edições Vida Nova, que está oferecendo 3 livros para quem comentasse e marcasse amigo no post do Instagram. E a gente fez o sorteio no Stories do Instagram. E quem ganhou foi... Abner Lobo! Abner Lobo! Nem precisa fazer muito barulho, porque ele já viu no Stories, Ele já viu, a gente marcou ele já respondeu, já passou o endereço. Parabéns, Abner. Mas parabéns, gente. Obrigado por comentar, sempre participar. Ele sempre tá participando, curtindo e comentando os posts do Instagram. E obrigado a todo mundo que marcou lá no Instagram, né, amor? Isso, você não ganhou o prêmio, mas você recomendou o podcast para outras pessoas e isso é muito legal. E agora a promoção deste programa. Porque a gente prometeu em que todos os programas especiais do aniversário, nós ofereceríamos prêmios. E hoje nós vamos oferecer... E aí a gente pensa, será que desse programa o prêmio vai ser bom? E sempre é, sempre gente. É. Olha que sensacional. Porque o Clube Ictus de Literatura, aquele que tem os peixes grandes recomendando livros pra você, enviando pra sua casa todo mês, oferece o box do mês. O box do mês. Não é que ele vai dar um livrinho. Ele vai dar o box do mês. Que vem com um livreto também explicando, com entrevista com o peixe grande e tudo mais. E você vai receber o box do mês vigente, vai ser ainda do mês de maio, né? Então, pra ganhar, você segue o Clube Ictus no Instagram. E também irmãos.com. Irmãos.com, que eu espero que você já siga. Já esteja seguindo nós. Então, Clube Ictus no Instagram, tem o link aqui no post desse programa. E você vai marcar 3 amigos, preste atenção, vai marcar 3 amigos no post de divulgação deste programa aqui. Esse programa que você está ouvindo, senhores. O mesmo modus operandi do programa anterior. Então segue Clube Ictus, segue irmãos.com e marca 3 amigos no post deste programa aqui. E torça pra ganhar esse Mega Box da hora. E se tiver dúvida, lá no post desse programa tem os links certinho pra você saber qual post exatamente seguir, o perfil do Clube Ictus e o perfil de irmãos.com no Instagram. Isso aí. E a gente já falou nos recadinhos dos programas anteriores, os eventos que a gente vai participar daqui pra frente, mas só reforçando que semana que vem estaremos no Encontro Cepal. No Encontro Cepal, nosso, de cada dia, de cada ano, né? De cada ano, com programação especial pra nova geração na quarta noite e tal. Vai ser muito legal. Tem link aqui no post pra você se inscrever. Se não se inscreveu até agora, acho que faltam 2 dias só de inscrição, então corre lá pra não perder. E muito obrigado a todos que comentaram o programa anterior, o 334, e contaram como conheceram o Irmãos.com. Foi muito bonito, gente. Emocionante, muito gostoso ler tudo aquilo. Muita história, lindo, muita bonito. gente que chega, está chegando e você faz parte de tudo isso. Se você não leu ou ainda não comentou, vai lá no Pod 334 e comente também a sua história de amor por Irmãos.com. E sobre esse programa, comente aqui no programa qual livro não pode faltar na lista dos 100. Isso, a gente tá lançando o livro e dos seus livros favoritos, qual que não pode deixar de estar na lista? Pode ser que ele esteja fora da lista? Pode, vai depender. Mas eu quero saber a sua opinião. Exato, vai depender dos pastores, líderes, cantores, artistas que votaram, que fizeram essa lista dos 100. Mas qual livro que não pode faltar e por quê? Como esse livro marcou a sua vida? É verdade. Gente, comenta lá, compartilha, ajuda a gente nesse sonho, porque o sonho também é de vocês, é um projeto nosso, né, amor? Nosso. Estamos juntos, irmãos.com, realizando esse projeto. A gente conta muito com a divulgação de vocês. Sim. Faz barulho, manda no grupo da família. Esse tipo de coisa pode mandar, né? Pode. Entra lá, catarse.me, né? É isso. /100 livros. Conheça as nossas recompensas e vai lá e seja um apoiador. E se ficar na dúvida do endereço, irmãos.com/100 livros também direciona lá pro Catarse. Você nos apoia e faz esse projeto acontecer. Vamos lá, gente, todos juntos na mesma emoção, um só coração. Vamos ser campeão. Vale até erro de português pra rimar.